Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 Este Olá, muito boa tarde, meus caros irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este momento da verdade, o momento de saborear a palavra de Deus. Olhamos para as leituras deste domingo, que é o quarto domingo do tempo comum. A primeira leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 20. Depois a segunda leitura, São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 a 35. Depois o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. Depois respondemos a primeira leitura com Salmo 94, 95. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Estimados irmãos e irmãs, nós nascemos e vivemos num mundo mergulhado no mal e no pecado, que muitas vezes não temos a força suficiente para reinar sobre eles e acabamos por envolver neles e assim perdendo o nosso foco objetivo de sermos cristãos. Diante do problema do mal e do pecado, muitas pessoas perdem a consciência e dificilmente encontram no momento uma saída. Ficamos fechados numa sala em que não vemos uma saída possível. Mas a pergunta é: quem é capaz de nos libertar ou de nos dar uma resposta? A liturgia deste domingo, irmãos, oferece-nos várias pistas para sentirmos seguros enquanto navegamos no mundo. Estabelece que Deus não deixa o mal e o pecado escraviza o homem e que ele sempre nos lança convites de libertação. Agora temos que ouvir, escutar a voz do Pai e não fechar os nossos ouvidos como respondemos na primeira leitura de hoje, ou seja, no Salmo que acompanhou a primeira leitura. Na primeira leitura, no livro de Deuteronômio, através de Moisés compreendemos qual é a missão do profeta diante de um povo que vive no mal e no pecado. O profeta deve chamar a atenção ao pecado do povo, denunciar o mal e convidar também os homens à conversão. O profeta é um homem chamado por Deus para ser o seu intermediário, como Moisés fez na aliança do Sinai.
E ele deve falar em nome de Deus, sem receio de denunciar. Quantos irmãos se chamam profetas, cristãos, e calam diante do mal dentro da sociedade, na família e até entre os mesmos colegas do trabalho? A nossa vocação em sermos profetas leva-nos a falar por Deus, ou seja, somos os seus representantes na terra, com toda a dignidade. A palavra do profeta devem ser cuidadosamente escutadas e acolhidas, pois são palavras de Deus. O próprio Deus pedirá contas a quem fechar os ouvidos e o coração aos desafios de Deus, através do profeta que apresenta no mundo. O Evangelho, na sua vez, convida-nos a meditar a atitude de Jesus diante do problema do mal que aflige a humanidade e a autoridade contida na sua palavra. Jesus é o profeta por excelência. A sua palavra tem autoridade eficaz para desfazer o mal e o pecado e libertar o homem de toda a armadilha. Jesus, depois de ter escolhido os primeiros 4 discípulos, vai à sinagoga no sábado, como é costume. As sinagogas estão espalhadas em muitos lugares naquele tempo e são dedicadas ao estudo das Escrituras. O serviço do sábado incluía oração, leitura e exposição pública das Escrituras. Na sinagoga de Cafarnaum, aconteceu 2 episódios que escutamos no Santo Evangelho segundo São Marcos. Jesus ensina com autoridade de frente dos escribas e cura um homem com espírito impuro. São Marcos procura destacar que Jesus é este profeta por excelência, cujas palavras têm autoridade suficiente para expulsar o mal, deixando o homem livre para avançar com seu cotidiano. O homem com espírito impuro designa o estado de quem ainda não encontrou com Jesus de Nazaré. E as pessoas cujas vidas são dominadas pelas atitudes contrárias à fé cristã, que nós podemos dar uma lista sem fim. O espírito de egoísmo, a injustiça, comodismo, exploração, o medo, violência. Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas, que apenas repetia as leis e não trazia nenhuma novidade. Jesus, o Messias libertador, que com a sua vida, com a sua palavra, com os seus gestos, com as suas ações, vem propor aos homens um projeto de liberdade e de vida. Diante do problema do mal que incomoda o homem, irmãos, Deus não afasta da nossa miséria, não afasta da nossa realidade. Aproxima e age segundo a sua vontade, mas também segundo o seu tempo. Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O seu pensamento não é o nosso. É totalmente diferente. Portanto, o que Deus nos pede? A confiança e a paciência. O confronto de Jesus com o espírito impuro mostra-nos que com a chegada de Jesus chegou igualmente o tempo da libertação e da cura. E o homem vai ser capaz de realizar os seus sonhos. E que o homem não pode continuar a ser escravo do reino do mal. A mensagem de Jesus liberta, devolve a humanidade ou a dignidade ao homem e nos ajuda a ser mais interativos, mais amáveis e solidários. O egoísmo escraviza, mas vemos que o amor de Deus nos liberta sempre. O cristão hoje é o portador desta palavra e as nossas ações, caros irmãos, devem iluminar o mundo com a força contida na palavra de Deus e ajudar os irmãos a aproximarem de Deus. Assim, a fama de Jesus e o conhecimento acerca da igreja possa tornar visível no coração de cada cristão, no coração de cada irmão e também visível aos olhos da sociedade, concretamente os irmãos que ainda não conhecem a palavra de Deus. Na segunda leitura, São Paulo fala da essência da vocação cristã. O cristão não pode enganar na sua escolha. O que é absoluto não é daquele que é passageiro. São Paulo contrapõe 2 imagens, o matrimônio e o celibato. Mas não é de modo algum deitar abaixo o matrimônio. Diz-nos que ambos são os dons de Deus para a humanidade. O essencial é que cada um entenda o seu caminho e viver para glorificar e colaborar
na missão de Deus. Nunca enganamos naquele que é o essencial. Porque naquele que é essencial que é Deus. E Deus é que vai nos guiar, que vai nos levar até as águas refrescantes. Meus irmãos e irmãs, a nossa vocação é seguir Jesus, levando a sua palavra, que liberta o homem de todos os males. E nunca tenhamos medo de enfrentar o mal, tendo a certeza da vitória final, que muitas vezes nós não temos noção daquilo que passa na nossa vida. Desejo a todos um bom domingo, uma boa semana, cheia de fé, da bênção de Deus, e que tudo corra bem para cada um de nós. E que procuramos, ao longo da nossa vida, entregar tudo ao Senhor. Mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos mais turbulentos da nossa vida. Que Deus seja conosco. Um bem-aja a todos e uma boa semana.